Fala doido, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e depois de tanto tempo sem gravar, eu volto a gravar e hoje até com a voz meio ruim de novo, resfriado, mas vamos começar a desenvolver esse flyer. Vou tentar não enrolar tanto dessa vez para não ter que falar tanto e às vezes conseguir gravar mais uma aula hoje ainda, tá? Então vamos lá para a tela do Canva para a gente começar a desenvolver esse flyer. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e compartilha para aquele amigo seu que quer aprender a criar imagens profissionais utilizando apenas o seu celular. A imagem que a gente vai criar é essa aqui do Everton Ribeiro, tá? Com a taça da Copa do Brasil de fundo e essas imagens aqui do jogador. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar essa imagem, você está vendo que é uma imagem que eu tirei a saturação da pele dele. E como que eu posso fazer isso? Aqui no Canva não tem como, tá? Aqui no Canva eles não te deixam a possibilidade de você conseguir realmente conseguir tirar a saturação da pele. Ou você tira a saturação da imagem como um todo, ou tira, ou não tira, na verdade, né? Então, como não tem como fazer isso aqui no Canva, a primeira coisa que eu fiz simplesmente foi pegar as imagens aqui do Everton Ribeiro, essa imagem, essa aqui e essa aqui. Tem uma que já está com o fundo removido, tá? E as outras eu vou vir aqui em editar foto, removedor de fundo. Vou remover o fundo das duas imagens já. Vou deixar essa aqui que ele está de corpo inteiro e de pé, a imagem embaixo. Vou colocar essa imagem que ele tá dando um duplo carpado aqui, tá voando, como segunda imagem. Vou colocar essa imagem dele aqui atrás. Vou aproveitar a perna dele já mesmo aqui e vou fazer o recorte utilizando a própria imagem do jogador. Beleza, é isso aqui que eu quero. Vou fazer o download e vou entrar lá no Lightroom, tá? Trouxe a imagem aqui pro Lightroom. Aqui não faria nem tanto sentido, na verdade, igual eu fiz o download em PNG, não tem necessidade porque de qualquer forma eu vou salvar aqui no Lightroom, ele vai salvar com fundo branco, eu vou ter que remover da mesma forma. Tá, então, primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou entrar aqui nessa temperatura aqui, que significa as cores, vou entrar na questão de coloração, uma por uma eu vou tirando. Se eu tirar do vermelho, eu vou tirar totalmente a saturação do uniforme. E não é isso que eu quero, então eu quero tirar a saturação das outras cores. Então vem do amarelo, do laranja, do verde, desse verde água, do azul, do rosa, opa, do rosa, do roxo na verdade, e do rosa. Beleza, já tirou a saturação da pele dele e não tirou tanto do vermelho. O que eu posso fazer? Aumentar um pouquinho mais a saturação do vermelho, já fica melhor. Tá, mas e essa boca rosa? Essa boca rosa a gente pode fazer da seguinte forma. Simplesmente criar uma máscara, selecionar o assunto, criar. Aqui, infelizmente, essa opção é só para quem assina o Lightroom, tá? Quem não assina não tem essa opção de máscara, porque é um recurso Pro. Depois que você colocou aqui, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu entro aqui nesse mais menos, subtrair de máscara, pincel. Beleza. Aumento o tamanho do pincel um pouquinho e diminuo a difusão e venho, opa, e venho apagando essa parte aqui que eu não quero, tá? Tirar a saturação. No caso, essa parte de baixo, eu só quero tirar simplesmente essa da boca do atleta. Vez o contorno aqui já está selecionado só a cabeça aqui do atleta. E como que eu sei que está selecionado só isso? Tá vendo esse quadradinho aqui em cima desse pincel? O que tá branco é o que a máscara está selecionando, o que eu vou alterar. O que tá escuro é o que eu não vou conseguir mexer, tá? Então o que eu faço? Entro aqui em cor e tiro a saturação. E pronto, removi a saturação da boca do atleta. Beleza? Aqui é só salvar.
Esse aqui no Lightroom é fácil, tá? Vocês fazer. Depois que você salvou aqui no Lightroom, a gente vai entrar lá no Canva de novo, vai fazer o upload dessa imagem e vai começar a trabalhar essa imagem lá no Canva agora para criar o flare. Então, vamos lá para a tela do Canva. Tá? Como eu já fiz na verdade, já coloquei essa imagem aqui, já tenho ela feito o upload, eu simplesmente vou utilizar a mesma, tá? Não vou fazer o upload de novo, não. Então, vou fazer o recorte aqui, editar foto, removedor de fundo. Bom, Bron é foda, né? Agora eu vou começar a trabalhar em cima dessa imagem. Outra coisa que eu preciso aqui é a taça da Copa do Brasil, porque é o jogo das quartas de finais entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eu não sei se o Flamengo ganhou, porque eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui na segunda-feira e vou lançar só na sexta. Então, o Flamengo ganhou, pelo amor de Deus, goleou o Atlético Paranaense. Então, entra aqui em ajustar. Aqui em ajustar eu venho mais para baixo aqui, preto não. Isso aqui deixo no zero e tiro totalmente a saturação também. Posiciono ela aqui, posição para o fundo. Beleza. Já. Beleza, não, peraí, deixa eu baixar um pouco. Assim. Certo. Como que a gente vai trabalhar essa imagem? Eu quero trabalhar ela numa textura, numa coloração, na verdade, escura, tá? Então, numa cor preta, só que não é um preto, é um preto mais. Um pouco mais lavado. Qual que é a hashtag dessa cor? Deixa eu até ver aqui, ó. É quase como se fosse um grafite bem escuro, tá? Basicamente é isso que é essa cor, basicamente. Tá, e agora para criar esses raios, essas iluminação, essa, esse negócio que tá lá no fundo, que provavelmente você não deve nem entender o que que é isso. Porque na verdade, eu tinha visto uma imagem parecida com essa aqui, e tinha meio que como se fosse uns tambores lá no fundo. Aí eu quebrei a cabeça tentando pensar como que eu poderia adaptar, porque acho que um tambor não ia ficar legal, acho que não ia ficar, pelo menos nessa imagem não ia ficar bacana. Então, como eu pensei, eu vou simplesmente escrever algum texto lá no fundo. Então, foi o que eu fiz, eu escrevi um texto, coloquei sombreamento, coloquei recorte e, querendo ou não, criei uma textura lá de fundo. Basicamente é isso que eu fiz, tá? Então, entrar aqui em texto, primeira coisa que a gente vai fazer é começar a escrever esse texto lá de fundo. Então eu escrevi Flamengo. Vou aumentar aqui, Flamengo. Beleza. Aumentar um pouquinho mais o tamanho, colocar aqui ele já na coloração certa. Eu esqueço que aqui no tablet eu tenho que selecionar a cor, porque senão ele não muda. É. Que maravilha, né? Flamengo e escrever aqui tetra. Na verdade a gente já é tetra, tá? Agora estamos em busca da. Meu Deus do céu, bugou. Penta? Ah, não, vou ter que pesquisar agora. Pentacampeão. Nossa, bugou a cabeça agora. Então, colocar aqui tetracampeão, mas a gente vai ser penta esse ano, se Deus quiser. E agora vou trocar essa fonte, tá? Eu tentei buscar uma fonte um pouco mais, não seria quadrada, uma fonte que tenha mais as linhas mais próximas, tá? Eu até achei umas fontes que tinham mais a linha mais próxima do que essa, só que eu acabei não gostando, tá? Então, simplesmente estou colocando essa fonte aqui mesmo. Eu nem sei como pesquisar essa fonte, que é STHI2, H12, sei lá, N2, sei lá. É uma fonte estranha, tá? E vou colocar aqui de fundo agora, vou aumentar o tamanho da fonte, posicionar ela aqui centralizada. Beleza? E posição para o fundo. Cadê? Certo? E tetracampeão eu vou deixar também na mesma proporção, né, basicamente. Então, mesma coisa, posição para o fundo. Certo?
Essa aqui é a base da arte, tá? Do flare. E como que eu comecei a fazer esses recortes? Eu simplesmente entrei aqui em elementos, tá? Ver tudo aqui. Peguei essas iluminação de vermelho. Peguei também esses... Esse aqui na verdade é um... Deixa eu até alterar a coloração aqui para deixar na mesma cor. Essa aqui é como se fosse uma pincelada, tá? Então simplesmente peguei ela aqui, recortei para deixar só aquela mais de baixo, pronto. Aumentei o tamanho e posicionei ela meio que em cima aqui do texto, tá? Do Flamengo. Então posição para o fundo. Opa, volta. Posição novamente para o fundo e trazendo na frente aqui da palavra Flamengo. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Para o fundo de novo, colocar na frente, duplicar mais uma vez e colocar aqui cobrindo outro pedaço aqui do título. Beleza. Peguei esse como se fosse uma tinta também, alterei toda a coloração dele aqui, também para ficar nessa tonalidade mais escura. E posicionei ela meio que em cima também do texto, porque na verdade eu não quero que vocês consigam ler esse texto. Eu quero que ele apareça, como se fosse realmente uma textura de fundo. Então, por isso que eu não vejo tanto sentido deixar ele aparecendo, mostrando o que está escrito, entendeu? É basicamente igual eu falei para vocês, eu queria uma textura de fundo e eu achei que não ficaria tão legal com os tambores, igual eu falei para vocês. Então, rotacionar aqui e cobrindo esse texto, tá? Basicamente isso, certo? Agora, o que que eu peguei? Eu peguei uma iluminação de fundo, essa coloração vermelha, uma luz. Eu pesquisei simplesmente aí luz vermelha, posicionei ela bem centralizada aqui, posição para o fundo, só que na frente do texto. Isso. Agora eu vou precisar colocar iluminação aqui de fundo também, de lado, na verdade, para cobrir esse aqui. Cobrir o quê? Cobrir essa, tá vendo essas pinceladas que eu coloquei aqui para fazer meio que um recorte? Eu preciso colocar essas iluminação aqui, tá? Porque senão vai parecer, eu vou cortar também para não ficar em cima aqui. Beleza? Pronto. Porque senão vai parecer que simplesmente eu tô. Vai estar aparecendo, na verdade, essas pinceladas que eu usei aqui para fazer o recorte. Então, beleza. Isso aqui já está criando forma o nosso flare. Eu preciso, na verdade, entrar aqui em posição, camadas. Desse troféu, eu venho aqui em editar foto, ajustar. Aumenta a temperatura, aumenta a matiz para ficar mais avermelhado, para ficar mais quente, igual a imagem que eu estou criando aqui, beleza? Agora, depois que eu fiz esse pedaço aqui, eu preciso começar a trabalhar com iluminação, igual eu fiz nessa imagem. Iluminação, raio, e aqui já é muito de gosto, tá? Simplesmente vem posicionando aqui e jogando ele para trás, tá? Para trás do jogador esses raios, tá? Então você vem em elementos aqui, ver tudo. Pesquisa aí como raio vermelho que vai aparecer esses aqui, tá? Inclusive eu até peguei uns já da minha galeria que eu já tinha e utilizei também. Então alguns você aumenta tamanho, outros você diminui. Tem tanta. Aqui já é muito de gosto, tá? Então cada um vai ter uma ideia de como vai ficar melhor aí no seu flare. Vou rotacionando e lógico, isso aqui vai ficar diferente da que eu acabei de criar. Que eu tinha criado, na verdade. Porque é igual eu falei, isso aqui é de gosto, então cada hora você vai fazer de um jeito. Eu vou duplicando e venho rotacionando ele aqui, ó. Rotacionando. Posição para trás.
e venho duplicando. Aqui, igual eu falei para vocês, é muito de gosto. Tem gente que vai querer com mais raios, tem gente que vai querer com menos. Então, isso aqui fica a critério de cada um, beleza? Inclusive, eu coloquei aqui posicionado ao lado também da imagem. Então, você vem posicionando do jeito que você acha que vai ficar mais legal. E, lógico, eu preciso criar iluminação também no atleta. Então, eu venho aqui, posiciono essa luz aqui atrás do atleta, posição para trás. Beleza, joguei aqui, certo. Só que o que vai acontecer aqui, como essa luz está logo atrás do pescoço e do ombro do atleta, faria iluminação no rosto dele. E como que eu faço isso? Eu entro aqui em elementos, como não tem opção de pincel aqui no Canva, até ele liberou na verdade esse negócio aqui de desenho. Só que eu nunca testei, eu tenho que testar mais para poder mostrar para vocês. Então, simplesmente entra aqui em iluminação vermelha também, rotaciono e coloco aqui logo em cima do rosto do atleta. E lógico, se eu quisesse fazer algo melhor ainda, eu ia no PixArt, colocaria uma coisa vermelha, apagaria e com a pincel iria mostrando como tem como fazer isso daí tranquilo, tá? Então, vou rotacionar ele aqui, vou posicionar logo abaixo do braço e vou colocando essa iluminação onde eu, tipo assim, onde me agrada mais, tá? Você vai vendo onde realmente você precisa iluminar algumas áreas e vai posicionando. Vai vendo o que faz sentido para você também, porque é onde realmente eu quero colocar iluminação. Então, onde eu quero colocar iluminação, eu preciso colocar esse sombreamento vermelho. Então, deixa eu posicionar ele bem aqui no braço. No braço não, aqui. Então, eu vou colocar mais uma luz aqui. Posição para trás também dessa camada. Pá, aqui já ficou muito forte. Beleza. E já está criando forma a nossa iluminação. Eu quero até colocar mais uma aqui do lado, na verdade. Essa aqui eu coloquei aqui, ó. Rotacionar ela um pouquinho também. E posicionar ela aqui. No braço do atleta também. Porque eu vou colocar essa outra iluminação aqui. Posição para trás. Para trás do atleta. Beleza. A imagem tá pronta, tá criada. A única diferença é que eu coloquei aqui quartas de final, tá? Então, depois que você colocou essa aqui, essa palavra, se você quiser escrever, eu também coloquei aqui em cima Copa do Brasil, é simplesmente vir aqui, baixar, aumentar o tamanho da imagem, como eu falei para vocês, ela não vai aumentar a qualidade em si, ela vai aumentar o tamanho da imagem, é o que eu sempre digo para vocês. E lá, agora, você pode ir pro Lightroom, fazer uma correção de cor, colocar um efeito lá. Ou você pode ir lá no PixArt também, colocar efeito. Também dá para corrigir cor, igual eu falei para vocês, dá para pegar um quadrado vermelho e fazer meio que uma pintura ali por cima também, fica muito legal. Eu já mostrei para vocês como fazer isso em alguns vídeos. Inclusive eu tô melhorando até o jeito de fazer isso daí. Cada vez que passa eu acho que tá ficando melhor. Porque você vai pegando o jeito, vai criando, você só vai aprender com você fazendo. Se você ficar vindo aqui assistindo, consumindo toda vez e não criar essa imagem comigo, você nunca vai melhorar. Então, a primeira coisa que eu te digo, vai lá, entra no canal do Telegram, baixa essas imagens que eu disponibilizo para vocês. Depois que você baixar essas imagens, simplesmente vem aqui e começa a criar junto comigo. Já fez o download? Simplesmente entra aqui em efeitos. Eu escolhi um efeito padrão, tá? Acho que foi esse aqui, APR3. Porque eu quis destacar bastante a coloração. E simplesmente aqui é de gosto também, você vai escolher o efeito que mais te agrada. Mas a questão da imagem é essa. Igual eu falei para vocês, a questão de raios, a questão de
efeitos que você vai colocar de finalização. Isso aqui é gosto seu, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que dá simplesmente para criar imagens profissionais utilizando apenas o seu celular, tá? É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, já deixa o like, compartilha esse vídeo com algum colega seu e é isso. Até a próxima semana e fui.